E hoje a nossa live é sobre como fazer o amor dar certo. E nós teremos uma companhia maravilhosa aqui hoje, Carlos Pianta. Então já chega dando seu like, já curte aí, compartilha para quem precisa entender como fazer o amor dar certo. Nos dias de hoje existe amor? Sempre existiu e sempre existirá. O que não tem é informação de como amar. Até rimou, tá vendo? Durante muito tempo eu passei perrengue com relacionamentos, muitos relacionamentos deturpados e que acabaram em término, porque eu não sabia as chaves para um amor dar certo. E hoje a gente vai discutir tudo isso. Então, se você tem perguntas aí, prepara, porque eu passei muitos anos estudando sobre isso, para hoje ter um relacionamento de 16 anos com a mesma mulher. E está muito melhor, muito mais gostoso hoje do que quando a gente começou, que era uma delícia, né? Então, já prepara aí para a sua pergunta, porque hoje a gente vai ter aqui um cara sensacional que vai dividir todo o seu conhecimento com a gente através da neurociência. Ele vai se apresentar aqui, vai ser muito legal. Uma salva de palmas aí. Carlos Pianta. Boa noite. Muito boa noite, querido. Tudo bem? Obrigado, mestre, pelo convite. Obrigado. Seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui. E hoje, com esse tema tão gostoso, né? Como fazer o amor dar certo. E a primeira coisa que eu gostaria que você respondesse é: quem é o Carlos Pianta? Olá, gente. Boa noite. Eu sou médico neurologista formado há quase 30 anos e sou professor de neurologia e sou membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Eu sou palestrante em inteligência emocional e neurociências do comportamento e sou pós-graduando em neurociências do comportamento. Então, é uma área que a gente tem estudado há muito tempo, inclusive neurociência do comportamento na área da afetividade, que veio me ajudar muito na minha vida e de tantos pacientes meus, de tantas pessoas que eu tenho a possibilidade de palestrar. Que coisa boa. Maravilha. O pessoal já está chegando aí. Já vão sendo muito bem-vindos. Quem ainda não conhece o Pianta, clica aqui em cima onde está como fazer o amor dar certo. Vai aparecer o nomezinho dele, o meu, e já segue ele ali. Se você ainda não me segue, quiser me seguir, tem muito conteúdo aqui que vai te ajudar, tá? Eu sou um treinador mental, pesquisador em saúde e nutrição integrativa, e a gente vai trabalhar muito aqui sobre a mente humana, sobre relacionamento e como ter uma vida espetacular em todas as áreas, porque ou você equilibra as 4 áreas básicas da vida, ou você sempre terá uma vida desequilibrada. E uma dessas áreas é relacionamento, uma dessas áreas é o amor. Eu vou tirar aqui os comentários a princípio, para não ficar na frente do seu rosto aí, e vamos começar para a gente entender o que faz o amor dar certo, o que é que faz o amor dar errado. Qual que é a sua visão sobre isso? O que você acha que acaba gerando o término de tantos relacionamentos como tem hoje? Eu quero deixar bem claro aqui, Gamora, grande coisa, a maior parte das coisas que eu vou falar não é a opinião do Carlos, são trabalhos de neurociências que nem estão em livros, artigos de neurociência nas maiores revistas, como a revista Nature, famosa mundialmente, sobre neurociência do comportamento. Eu estou trazendo coisas frescas para vocês, ou relativamente frescas, dos últimos 5, 6 anos, sobre neurociência do comportamento na afetividade. E não são pesquisas somente em animais, mas são pesquisas em seres humanos. E que têm me surpreendido cada vez mais e têm impactado na minha vida e de tantas pessoas. Bom, nós temos que lembrar, antes de tudo, gente, que para o amor dar certo, nós temos que desenvolver hábitos, novos hábitos. Eu vou explicar aqui como é que se forma novos hábitos. Nós somos escultores do nosso próprio cérebro. O Gamonal mesmo fala isso. Nós somos esses escultores da nossa vida. O nosso cérebro é plástico. Ele não é um tijolo. Ele não é feito pronto e não pode ser mudado. Nós somos realmente capazes de esculpir o nosso cérebro pela plasticidade dele, desenvolvendo novos hábitos. Nós não somos vítimas ou justamente sequestrados pela genética
ou justamente pelos automatismos cerebrais, nós temos a capacidade de mudar a nossa vida. Gamora, eu quero só introduzir uma coisa muito importante, para já quebrar um conceito que muitas pessoas têm. Vejam bem, gente, eu, Gamonal, vocês, nossos avós, bisavós, todos, principalmente do mundo ocidental, fomos criados numa crença conjugal distorcida, altamente surreal, das crenças românticas, de cara metade, de alma gêmea, de príncipes e princesas. Tudo isso realmente acabou fazendo e distorcendo completamente as nossas crenças sobre a relação conjugal. E o pior, nós estamos, ao longo do tempo, querendo enquadrar a nossa relação nessas crenças, o que leva a um desastre na maioria das relações. Isso não ocorre só com as mulheres, os homens também, ao longo do tempo. Isso é uma cultura que nós recebemos de filmes, dos nossos familiares, dos livros, dos romances, da mídia e assim por diante. Isso distorce completamente. E um romance, o amor para dar certo, está muito longe dessa ideia surreal do amor romântico. Camarão, fala um pouquinho sobre isso. Uma coisa que você comentou aí, muito interessante, é sobre essa coisa da alma gêmea, né? As pessoas encontram alguém fisicamente atraente, se identificam com ela, sexualmente, fisicamente, e acha que encontrou a alma gêmea. E a alma gêmea não se encontra. A alma gêmea é algo que você vai trabalhando e alinhando durante os anos, e isso vai sendo criado, e você cria uma afinidade, um alinhamento tão maravilhoso que é literalmente como se fosse uma alma gêmea. Ou seja, hoje eu vivo isso com a minha esposa, e a base disso a gente vai falar aqui também, que é a DRG. Né? Muitas pessoas fazem DR. O que eu criei foi a DRG. E a gente vai discutir muito sobre isso hoje aqui, porque isso é a base para qualquer relação, não apenas para o relacionamento amoroso. E a DRG, a diferença da DRG é que é o seguinte: DR é discutir relação. Então eu discuto relação com o outro, porque, como você disse, nós temos crenças. Crenças são um conjunto de certezas e padrões, moldes, paradigmas, vem de moldes, que são formas de se pensar. Então eu venho de uma família que tem uma forma de pensar. A minha esposa tem uma forma de pensar totalmente diferente, com culturas diferentes, crenças diferentes, talvez, dependendo da situação, até religiões diferentes. E isso, ou você alinha esse tipo de coisa no início, ou esse tipo de coisa vai chamar a atenção lá na frente. Então, a primeira coisa que eu diria para você que ainda não está no relacionamento ou que quer um relacionamento, e as pessoas deveriam fazer isso, é quais são os seus valores? O que é importante para você? O que é que você vê como algo importante? Essa outra pessoa também tem as mesmas crenças, também tem os mesmos valores? Porque se não tiver, ela vai bater de frente e vai te magoar. Gradativamente, você vai morrendo. Literalmente, você vai deixando de ser você para tentar agradar o outro, porque os valores são diferentes, sempre há uma crítica, sempre há um constrangimento, sempre há uma DR, uma discussão, e a mesma coisa ao contrário. A outra pessoa, ela acaba não sendo ela, e você fala assim, você mudou. Passaram aqueles 3 meses de paixão, que é uma demência temporária, e a outra pessoa fala assim, você mudou. E na verdade não mudou. Ele só está demonstrando agora o tipo de pessoa que é, porque já houve a conquista. E é nesse momento que ou tem um término, ou alinha os seus valores, alinha esse processo de amor, de você ir para a vida com um companheiro, e não arrumar um marido, arrumar um homem, arrumar uma mulher, mas arrumar um companheiro, alguém que vai te acompanhar nesse grande jogo da vida, e que tem os mesmos valores, as mesmas visões, as mesmas ideias. Meu Deus, mas o meu é totalmente diferente, eu não sei o que meu marido quer, minha mulher quer, como é que faz? Alinha, senta e tem a DRG. A DR é discutir relação. DRG é discutir relação gostosa, com respeito, com entendimento sobre como o outro pensa, o que ele acha, respeitando a linguagem de amor. Vamos falar disso hoje aqui também, tem muita coisa legal.
Então, todas essas coisas têm que ser alinhadas. Vamos lá. Outra pergunta legal aqui, que eu acho que é muito interessante. O que faz esse amor dar errado, né? O que faz ele não dar certo? Para a gente entender o que faz dar certo naturalmente. Qual que é a base dentro da neurociência, por exemplo, para um relacionamento amoroso se dar bem, ser bem sucedido? Para responder essa pergunta, eu quero começar lá do início, quando tudo são flores, Gamonal. O que você disse, paixão, essa demência temporária que todos nós passamos. Segundo a neurociência, ninguém, mas ninguém tem uma relação afetiva, se une sem passar pela fase da paixão. Essa fase pode durar mais, menos, pode ser intenso para um, para outro, mas todos passam. Por quê, gente? A paixão é um sistema automatizado do cérebro para justamente formar vínculos afetivos. É muito semelhante ao ato de acasalamento ou de corte dos animais. Impressionante. O nosso cérebro, gente, funciona de forma muito semelhante ao cérebro do seu cãozinho, do seu gato. É impressionante se nós formos estudarmos. E a paixão é esse mecanismo muito semelhante ao deles. As químicas do cérebro, as trocas, as conexões é muito semelhante ao que ocorre neles no momento do acasalamento. Então, portanto, gente, a paixão é um sistema de muita sabedoria da natureza para justamente perpetuar os nossos genes e formar justamente os descendentes. Esse é o objetivo realmente nosso, né? Então, a principal ponto da paixão é justamente manter o casal unido por um tempo. Depois que ele forma a prole, cada um vai para um lado. A princípio, é um momento da biologia humana. Eu sei que é pesado falar isso, mas é assim que funciona. Tanto que os casais, quando estão na paixão, parece que encontraram a alma gêmea. Por quê? O cérebro faz de tudo para eles ficarem juntos. Existem químicas no cérebro, como neurotransmissores, são substâncias chamadas ocitocina, vasopressina, dopamina. Eles estão muito altos no cérebro, estão encharcados no cérebro, para que ele fique ao lado da pessoa, ele quer tocar a pessoa, ele quer interagir com a pessoa. Tanto que o apaixonado, cientificamente, o cérebro dele tem um comportamento muito semelhante do drogado, é justamente do viciado. Porque ele tem um estreitamento. Ele tem um estreitamento do repertório comportamental, ele quer ver só aquela pessoa, pensamentos intrusivos, obsessivos. Até que justamente passa a fase da paixão. E segundo os trabalhos de neurociências, a maioria dos casais se separam. Por quê? Acabou aquela interação automatizada do cérebro. Acabou. Então agora os casais têm que construir, como o Gamoral disse, essas interações positivas. Elas não são mais automatizadas. Depois da paixão, tem que ser construído. É o que os neurocientistas, Gamoral, chamam de amor companheiro. Depois da paixão, tem o que eles chamam de amor companheiro. É um momento, como você diz, o casal tem que construir ativamente, diariamente, aquelas interações positivas fáceis da paixão. Então, agora nós temos que trabalhar por isso. Por isso que a maioria dos casais, nessa fase, se separam. E porque nessa fase da paixão, Gamoral, sem querer me estender muito na parte técnica, o córtex pré-frontal nosso, gente, é uma área do cérebro que está atrás da testa. Ele é responsável pelo controle emocional, por antever consequências, pelo nosso comportamento crítico e outras funções muito coerentes e racionais. Quando nós estamos apaixonados, o cérebro diminui a atividade dele e diminui nossa visão crítica da outra pessoa. Então, depois da paixão, a gente começa a ver as incongruências, os defeitos da pessoa, natural. E muitos casais, nesse momento, se separam. Então, a pessoa não tem olhos para o vazio, né? Então, realmente, ela quer ficar olhando apenas o vazio da pessoa, perdão, e não tem olhos para o cheio. Então, acaba se afastando. Então, é o momento que o casal tem que construir o amor companheiro, Gamonal. É isso que nós vamos conversar agora, Gamonal. Show. Essa paixão, até pela etimologia da palavra, a paixão significa sofrimento. É uma dependência do outro através de uma droga, no caso, hormonal, através dessa química hormonal que ocorre no corpo, fazendo com que você tenha uma dependência como se estivesse bêbado, como se estivesse drogado, fazendo com que o córtex pré-frontal diminua suas funções de crítica, de percepção. E através do viés de confirmação, você vai buscar tudo o que é para ver que o outro é perfeito. Ele está dando sinais estranhos, né? Algumas pessoas, por exemplo, podem, até quem já sofreu um relacionamento abusivo, pode perceber que a pessoa sempre deu sinais, mas a paixão não via.
ela só buscava, o viés de confirmação buscava sempre a crença de que, ah, não, mas ele é tão legal, ele me trata tão bem, ele é tão carinhoso, isso aqui é só uma situação que ele fez, por causa dessa demência temporária que ocorre durante esse início, até que chega esse processo de agora você meio que decide, literalmente, se continua com a pessoa ou não continua. E Gamoral, pode falar. desculpa, a paixão pode demorar de 6 a 18 meses, segundo os trabalhos em neurociências. É uma média que pode durar, quer dizer, não é tão curto quanto a gente imagina. Dura até muito. Dependendo do relacionamento, fica longo mesmo, né? E dentro desse aspecto de companheirismo, existem 7 princípios dentro de um relacionamento que eu venho buscando durante alguns anos, estudando sobre isso. E esses 7 princípios, eles detonam, eles destroem. É um divórcio que acontece antes do divórcio mesmo. Acaba rolando um divórcio emocional, como é dito nesses estudos. E a primeira coisa que faz com que essas pessoas não deem certo, esse amor não dê certo, é não resolver conflito. Primeira coisa. Primeiro desses 7 pontos. Não resolver conflito. A maioria das pessoas, elas acham que evitar conversar, ou seja, TDRG, vai fazer com que aquilo se resolva sozinho. E não vai. Na verdade, aquilo vai acumular um monte de experiências negativas e aí você começa a gerar um outro viés de confirmação, mas agora negativo, de que ele não faz nada para mim, ele não me dá atenção. E você começa a focar naquilo que o outro faz de errado, ao invés de buscar o que o outro faz de maravilhoso para você. E isso faz com que o relacionamento vá murchando. Porque como é que você vai ter prazer, tesão de estar com alguém se essa pessoa apenas faz coisas negativas? Não é que ela faz, mas você só começa a ver porque não discute. Porque geralmente a base estrutural das pessoas é ter DR é ruim, discutir relação é ruim. E não é. Discutir relação é a única coisa que vai fazer com que melhore. É a base de um bom relacionamento, é conversar. Só que você não pode conversar com outra apontando o dedo, dizendo, olha, você fez isso para mim, você fez isso, você fez aquilo, você não fez tal coisa, você não faz nada. Então é sempre na acusação. O que o ego vai fazer? O ego do outro fala, não, mas e você? E aí devolve e vira uma disputa. Existe um ponto de vista que eu gosto muito de falar com meus alunos, que é o seguinte, relacionamento, existem 2 tipos de relacionamento, tênis e o frescobol. Quem aí conhece o frescobol? Cadê as curtidas? Quero ver muita curtidinha aí, hein? Quero ver muito coraçãozinho. Se vocês estão gostando do nosso assunto de hoje, clica aí no coração para fluir bastante aqui, o Instagram mandar para muita gente. Qual a diferença entre um relacionamento tênis e um relacionamento frescobol? O tênis, você joga a bola para o outro não pegar. É um jogo de 2, mas a ideia é que um vença. O frescobol, você faz de tudo para pegar a bolinha, para que os 2 vençam, porque se cair os 2 perdem. É como se você estivesse dentro de uma canoa, e um levanta e começa a se movimentar demais. Se você não segurar a canoa, os 2 vão cair. E o relacionamento ele funciona da mesma forma. E quando você tem uma relação, imagina lá, você está na paixão, você está totalmente drogado pela pessoa, você está totalmente apaixonado pela pessoa, é o amor da sua vida até então. E de repente você começa a tratá-lo com desprezo, você começa a falar coisas que você não falaria nem com o seu melhor amigo. Como que você pode tratar o amor da sua vida de uma forma que você não falaria nem com o seu amigo, por causa dessa intimidade, dessa coisa que as pessoas acham que já conquistaram o outro? Entenda que você nunca vai conquistar completamente alguém, porque essa pessoa que você está casado há 10, 15, 20 anos, nem é a mesma, e você também não é. Então você tem que conquistar todos os dias, gradativamente, para que essa relação seja alimentada. Como que você vê sobre essa relação? O que os estudos da neurociência trazem em relação a esse amor companheiro agora?
Mas é um dos artigos muito interessantes, lançado algum tempo atrás, falando da construção do amor companheiro. Como o casal ele pode construir uma relação. E interessante, outro artigo recente, agora eu não consigo citar agora, mas quem quiser depois eu posso mandar, falando que uma pessoa no trabalho, falando que pode ser adestrada, treinada para gostar mais de alguém, como também pode ser treinada para gostar menos de alguém, através do desenvolvimento de hábitos. Olha como é que o nosso cérebro é plástico. Então, gente, a maioria das coisas que nós fazemos são por hábitos. O hábito é um circuito automatizado do cérebro que com o tempo, faz a gente fazer coisas inconscientes, automatizadas, respostas padrões. Isso em tudo que a gente faz, nos nossos gostos, ações, reações. As nossas ações diante das discussões ou diante de uma situação alegre é formado pelos hábitos. E esses hábitos são justamente resultado das nossas crenças, das nossas a cultura, a influência que recebemos do meio, do dia a dia. Isso é muito importante vocês saberem que o nosso cérebro é formado pelo que a gente fala, pelo que a gente sente, pelo que a gente faz repetidamente. Então, muitas palavras que nós achamos que é muita bobeira, ou coisas que fazemos até em tom de brincadeira, isso repetidamente gera um circuito cerebral. O circuito cerebral nos faz ter aquele hábito constantemente. Então, você programa o seu cérebro como você quiser. Por isso que um casal deve interagir um com o outro através do desenvolvimento de hábitos, levando interações positivas. Essas interações positivas têm o objetivo de aproximação afetiva e erótica do casal. Isso tem que ser feito todos os dias, gente. Para ter um relacionamento consistente, agradável e prazeroso, é trabalhoso. E tem que se fazer isso todo dia. Eu vejo a maioria dos casais no automático. A paixão acabou, vão tocando. Não! Mais do que nunca, nós temos que construir isso no dia a dia. E um dos primeiros pontos, Gamorão, respondendo a sua pergunta, que os trabalhos de neurociência relatam, parece um clichê isso, você já falou, mas o casal tem que realmente compartilhar o que se sente, o que se pensa desde o início da relação. É muito comum o casal, muitas vezes, ter uma crença que é inegociável e não expõe para o outro, porque tem medo de perdê-lo. Só vai expor isso lá na frente. Não, gente. Vamos nos amar mais e expor abertamente na relação. Por isso, esse é o primeiro ponto na relação. Calibrar as expectativas. Guardem isso. Mesmo quem está casado há anos, há décadas. Recalibrar ou calibrar as expectativas. Alinhar ou realinhar expectativas. Imagina uma pessoa que chega para o outro e fala assim, olha, eu quero me relacionar com você, mas eu quero que você me dê atenção 24 horas por dia e não demore mais de um minuto para responder as mensagens do WhatsApp. Alguém pode pensar, nossa, está querendo muito. Realmente, parece muito. Mas se a outra pessoa que está ouvindo fala assim, não, eu dou conta, eu estou com você, e realmente fizer, eles vão dar certo. O que eu estou querendo dizer, gente, é calibrar as expectativas. Sempre é assim. Lembra do amor apaixonado que nós falamos? Aquelas ideias surreais? O nosso cérebro trabalha com expectativa em todas as relações. O cérebro trabalha com expectativa, ele precisa de recompensa. Até as condutas mais altruístas. Não fiquem chocados com isso. Nosso cérebro, guarda isso, trabalha só com expectativa. Portanto, numa relação a dois, a gente está sempre querendo enquadrar o outro nas nossas expectativas. Quando essas expectativas são muito altas ou muito surreais, o cérebro, com o tempo, passa a entender que a recompensa não vem, porque nunca acontece, e passa a encarar essa outra pessoa da relação como alguém não interessante. Por quê? Você tem uma expectativa, às vezes, muito alta da pessoa, está querendo enquadrar ela nessa expectativa e realmente nunca acontece, porque a pessoa não está naquela altura, ela nem sabe que você tem aquilo. Então, gente, isso é um dos pontos mais importantes dos trabalhos de neurociência e das linhas de psicologia. Compartilhar o que se sente, o que se pensa, alinhando, calibrando justamente as expectativas. Portanto, guarde essa frase. Aprenda a informar o que te incomoda quando está te incomodando, não justamente mais tarde. Então, a coisa te incomoda, está te incomodando, fale na hora com o seu companheiro ou com a sua companheira. É uma forma de calibrar essas expectativas. E lembre sempre de, quando for falar, não falar num tom de acusação. Como você está me incomodando, você está fazendo alguma coisa que você jogue para o outro. Você pode virar para o outro e falar assim, olha, eu me sinto
muito agredido quando você fala nesse tom. Eu me sinto muito incomodado quando você faz tal coisa, quando você vai para tal lugar. Então, eu me sinto, quando você joga para você, fica mais leve. O outro não sente como uma acusação e não começa uma DR, não começa uma discussão. Você consegue carinhosamente dizer para o outro o seu ponto de vista para que vocês alinhem. Essa questão é tão importante, tão maravilhosa. Uma coisa que mudou a minha vida completamente foi criar o mapa vital. O que é o mapa vital? O mapa vital é o mapa da vida. Cada um tem um, ou deveria ter um. Ou seja, quem sou eu? Para onde eu vou? O que eu quero experienciar nessa vida? Então eu tenho uma média aí de 90 anos para poder viver. O outro também. E aí você tem toda uma experiência, você tem sonhos. Então, lá com 25, 30 anos, eu quero fazer uma faculdade, ou eu quero trabalhar com tal coisa, eu quero viajar ao mundo. E como não tem esse alinhamento e discutir, olha, meus valores são esse. Isso é inegociável. Então, topa, você concorda? Não, meus valores também são esses. Ou então, não, meus valores são totalmente contrários. Não vai dar certo. Porque você vai machucar um ao outro o tempo todo por causa desses valores. Mas, se você alinha o que você quer para a sua vida, então eu viro para minha esposa e falo assim, vamos supor que ela seja uma pessoa que tem necessidades de segurança. E eu tenho uma necessidade de liberdade. Então, isso no meu caso, é extremamente real. A minha necessidade de liberdade, tanto que eu larguei o estado onde eu morava e vim morar aqui no interior de São Paulo, viajei o mundo para vários lugares e vou continuar viajando porque é uma necessidade minha. Necessidade não é algo que você escolhe, é algo que você não consegue não fazer. Você necessita para viver. E nós temos algumas necessidades humanas. E quando você entende que a sua necessidade é isso, se você não fizer, você vai estar sempre insatisfeito na sua vida e achando que a culpa é do outro, que o outro que não está fazendo. Mas não houve um alinhamento. Então esse mapa vital, criar um mapa vital, ou seja, olha, a minha ideia é, daqui a 2 anos está assim, daqui a 5 anos está fazendo tal coisa, daqui a 10 anos está fazendo tal coisa, ter tantos filhos, ter tantas coisas, daqui a 20 anos eu quero ter não sei o quê. Se você não sabe o que você quer daqui a 2, 5, 10, 15, 20 anos, como que o outro vai adivinhar da cabeça dele? Mediúnico agora. Ele vai, peraí, deixa eu ver, eu vou adivinhar o que você quer. Não, ele vai agir da cabeça dele. E aí a gente entra em vários conflitos. Não, mas eu não concordo. Não, mas, ou seja, é o tipo de coisa que deveria ter sido feito no início da relação. O que você pensa da vida? Como é que você quer estar? Você vai trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar como médico, cirurgião, e vou ter que fazer muito plantão. E eu vou ter que virar à noite fazendo isso. Isso é interessante para você? Você vai estar em casa? A outra, qual que é a necessidade de amor da outra? Como que a outra pessoa se sente amada? Então existem 5 linguagens de amor. E cada um tem uma. Então, por exemplo, você pode ter uma linguagem de amor de toque físico, tempo de atenção. E aí essa pessoa vai ficar o dia inteiro fora. O que vai acontecer com a outra pessoa que está em casa? Ela vai falar, ele não me ama, porque você não está conseguindo demonstrar. Shakespeare tem uma frase muito bacana que fala assim, não é porque o outro não te ama como você gostaria que amasse, que ele não te ama com toda a força do seu ser. Mas não adianta amar só para você. O outro tem que se sentir amado, senão não tem esse clima dentro da relação. Então, quando você entende, por exemplo, a minha linguagem de amor é tempo de atenção e contato físico. O da minha esposa é contato físico, olha que delícia, então os dois ficam agarrados o dia inteiro, e atos de serviço, ou seja, ela gosta que eu ajude ela a fazer as coisas. Isso é importante para ela, e ela se sente super amada. Quando nós não suprimos a necessidade do outro, que é de se sentir amada desta forma específica, e são apenas 5 linguagens de amor, o outro não se sente amado e começa ao declínio, começa a falta de atenção, começa, por mais que você se esforce, fala assim, poxa, mas eu faço tudo para ela, eu faço tudo para ele, e o outro fala, ele não faz nada para mim, ele não demonstra que me ama, ele não diz que me ama. Aí você, às vezes, não tem necessidade de dizer, mas o outro tem necessidade de ouvir. Então, entender
essa necessidade de cada um para suprir é fundamental. E quem faz isso é o mapa. Ou seja, olha, o meu mapa de vida é esse aqui. Eu sou assim, eu gosto assim, pode ser que mude. Por isso tem que ir alinhando a vida inteira, o tempo todo. Daqui a alguns meses seus valores mudam, daqui a alguns anos suas coisas mudam, você tem filho, muda tudo, e aí você, de repente, perde o emprego, você fala, não quero mais isso, vamos mudar, vamos para outro país, vamos para outra coisa. Tudo isso tem que ser alinhado, porque cada um tem uma cabeça, e um está indo para cá. E de repente, aqui, ó, o outro está indo para lá. E aí um olha para o outro, depois de muitos anos, e fala assim, a gente não tem nada a ver junto. O que a gente está fazendo junto? E o relacionamento já acabou, às vezes, há muito tempo. Mas não teve discussão, não teve conversa, não teve alinhamento. E quando tem conversa, é DR. Discutindo relação, gritando, impondo, apontando o dedo, julgando, criticando. Quem é que vai querer estar perto de alguém que faz isso? Só que a gente faz isso por quê? Por causa dessa deturpação. Você já viu um relacionamento incrível com respeito nas novelas? Nos filmes? Não tem. É muito difícil. As coisas que acontecem é traição, é briga, é discussão, gritaria. Então essa é a referência das pessoas de relacionamento, que pega dos pais, que pega dos avós, que pega dos tataravós, através da epigenética, que é o ambiente daquilo que você vê, ouve e sente repetidamente, ou por impacto emocional. E isso vai gerando crenças, que vão gerando comportamentos, que vão gerando resultados. Faz sentido para você? Camoral, pegando o seu gancho, uma das principais causas de divórcio, de racha da relação, é justamente a crítica. A crítica ela é um racha e é causa mesmo das principais divórcios, porque ela contraria justamente um dos pontos que os trabalhos falam, que é justamente a aproximação afetiva do casal, que é justamente a admiração. O casal tem que exercitar essa admiração, ter olhos para o cheio, não somente para o vazio. Todos os dias, cada um tem que desenvolver a capacidade de admirar o outro, desde aspectos físicos até o que a pessoa fala, o que ela faz, o que ela fez. As coisas mais simples. É um exercício do dia a dia. Lembre-se, gente, para que alguma coisa se torne hábito, é necessário repeti-la várias vezes e ter significado naquilo. Vai chegar um tempo que você vai fazer a coisa inconscientemente. Por isso que o relacionamento com o tempo, ele flui. Porque ele começa a ser inconsciente, você começa a fazer aquelas interações positivas, agradáveis. O casal sempre terá interações negativas, com certeza. Nós não vivemos no mundo, no paraíso ainda. Mas, pelo menos, para uma interação negativa, pelo menos tem 3 positivas. Isso vai ser mole para o casal que está em conexão, está com a expectativa calibrada para construir esse relacionamento. E um deles, gente, é a crítica. A crítica realmente ela é muito pesada. Por quê? Quando você faz uma crítica a outra pessoa, você está dizendo que ela tem alguma coisa errada com ela, que ela tem um defeito. Então você pode até falar da ação que você não gostou, mas não critique, porque a crítica rotula. Exemplo, vocês já ouviram isso? O casal às vezes fala isso. Ah, você é burro, você é burra, você é estúpido, você é grosso, você é grossa. Isso é crítica, esse é um rótulo. Isso destrói qualquer relação e depois fica muito difícil para tentar consertar isso. Então, realmente, desenvolver cada vez mais a admiração. Quer falar algo que não está gostando? Tentar para calibrar as expectativas num tom afetivo, amigo, assertivo, sem alterar a voz, sem deixar ser explodido, ser sequestrado pela raiva, esperar a raiva passar, conversar. Conversa e fala da ação. Não julgue a pessoa. Fale daquela ação que você não gostou. Mas não julgue, não jogue. Isso é um hábito tremendo dos casais. E repito, as neurociências e os trabalhos demonstram que esse é um dos 4 cavaleiros do Apocalipse que leva o casal a desfazer a relação. Tá? Nós vamos falar dos outros logo adiante. Mas é a crítica. Não fazer a crítica. Falar do que você não gostou da ação. Mas não critique o seu companheiro ou sua companheira. Isso é um racha para a relação. Fantástico. Esse ponto aí, gostaria até de enfatizá-lo, que quando você tem uma comunicação não agressiva, você fala da ação, do comportamento, da situação, não do outro. Quando você fala do outro, o ego do outro, na hora, ele já levanta e se protege.
ele já se protege atacando você de volta. O seu ego fica machucado e começa a discussão. Quando você fala da situação, de como você se sentiu, gente, isso muda completamente. Isso mudou a minha relação. Quando eu tinha 7 anos de casado, eu estava em declínio e a gente quase terminou várias vezes. Só tinha discussão, só tinha nervosismo. Toda vez que tinha algum incômodo, às vezes eu queria discutir na hora, eu queria discutir naquele momento. Só que estava com raiva. Então é a pior hora de você falar, é a hora que você está com raiva. O que você faz? Igual o Penta falou, você espera, sai de perto um pouco, num momento que está melhor, carinhosamente fala sobre a situação, sobre o comportamento, sobre a coisa, nunca sobre o outro. Porque quando você ataca o outro, a tendência é querer se defender. Outro ponto que acaba acontecendo muito, e também diante de crítica acaba gerando isso, é a falta de confiança e liberdade. Os casais não têm confiança um no outro e não têm a liberdade de dizer qualquer coisa, de dizer, conversar com o outro sobre qualquer coisa. E isso vai gerando, tipo, eu não posso falar sobre isso que meu marido fica nervoso. Não posso falar sobre isso com a minha mulher porque ela dá piti. Não posso falar, ou seja, se você não pode conversar sobre qualquer coisa com o amor da sua vida, com quem que você vai conversar? Falando essas coisas, você conversa com um amigo. No meu ponto de vista pessoal, o seu companheiro, a sua companheira, ele tem que ser o seu melhor amigo. A pessoa que você literalmente vive dentro, vive junto, dentro de uma vida, onde você penetra esta pessoa literalmente em todos os aspectos, emocionalmente, fisicamente, em todos os aspectos. Quando essa pessoa não é a sua amiga, por exemplo, eu tenho essa relação com a minha esposa e nunca tive tão bem com ela como a gente está hoje. E é uma opinião minha, além desses estudos que eu venho fazendo, de todos os alunos que eu tenho, são 11 mil alunos em 33 países, e a minha experiência pessoal de 16 anos de casado, ela é a minha esposa, é minha amiga, é minha companheira, é minha amante, e além de tudo a gente é casado, entende? Então, é uma coisa onde você vai conviver com ela para o resto da vida, essa é a ideia, pelo menos. Então, quando você não alinha isso, não tem o respeito, não tem liberdade de falar qualquer coisa com o outro, tem algo muito errado. Mas não dá para conversar com meu marido por causa de tal coisa. É o momento de sentar e alinhar. TDRG, mostrar o teu mapa, mostrar quem é você, mostrar as suas sombras para o outro. Mas se eu fizer isso, ele vai jogar na minha cara. Está precisando alinhar, está precisando parar de lidar ego com ego e você trabalhar a sua essência para o outro. Entender que todo mundo tem defeito, que todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem limitações, mas através desse entendimento das suas limitações, o outro começa a te ajudar ao invés de cutucar. Porque qual que é a tendência dos casais? Na hora que ele descobre qual é as sombras do outro, o ego do outro, é ali que ele cutuca, é ali que ele irrita. E não faz sentido nenhum. Você vai conviver com um inimigo, ao invés de conviver com aquela pessoa que você ama, né? Qual que é o seu pensamento sobre isso daí? Mais uma vez, Gamonal, os trabalhos de neurociência falam muito o que nós estamos falando. Comunicação, 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 que é um dos casais. Desde calibrar as expectativas no início e completando aqui os 4 capítulos do Apocalipse. O primeiro é a crítica, uma das principais causas. Deixam uma mácula, uma cicatriz no casal para sempre. E o outro é justamente na comunicação também, os dois outros. Um é que eles chamam justamente do parede de muro. É aquele indivíduo que está conversando, ele corta o comunicante e sai fora da conversa. Olha o nível de estrago da relação. A pessoa está falando com ela, ela vai embora, das costas. Não quer ouvir aquilo. Isso é gravíssimo, gente. Isso é gravíssimo. Isso é racha na relação. Passa com 1, 2, 3 vezes. Um terceiro também, que a gente chama de Cavaleiros do Apocalipse, relacionado à comunicação, é uma das causas de separação, é justamente isso que você está falando, que você chegou a citar. Que a pessoa está sempre na defensiva. Por exemplo, eu vou conversar com uma pessoa na relação, na hora que eu vou falar alguma coisa da relação, estou citando alguma coisa da relação que eu não estou gostando, essa pessoa já vem, mas e você? Falando comigo. E você que fez aquilo aquele dia? Mas e aquele dia você está falando isso? E você que fez aquela outra coisa? É Quer dizer, a pessoa está sempre na defensiva. É o tênis.
é uma das principais causas de separação. Estou falando do ponto de vista neurocientífico, não é opinião minha. A gente vê isso também na observação do dia a dia. Então, esses 3 pontos principais são a crítica, justamente o parede de muro, quer dizer, a pessoa corta a comunicação ou justamente está sempre na defensiva. E um quarto é o cavaleiro do Apocalipse, por incrível que pareça, gente, isso está em muitas relações, que é justamente a pessoa que olha o companheiro, a companheira com certo desdém. O que ela fala não é importante. É uma pessoa de menos valor. Ela dá uma opinião, não é importante, por incrível que pareça. Isso é uma das causas até de um comportamento abusivo. Então a gente costuma dizer que na relação afetiva, o oposto do amor não é o ódio, é o poder. É quando na relação um quer ter o poder, a palavra final na relação. Isso é uma das causas de separação. Olha que sutileza na relação, gente. Não queira dar a última palavra numa conversa ou querer ter a verdade. Por isso o casal tem que estar, como o Gamonal disse, calibrando a expectativa. Falar, Carlos, isso é muito difícil. Vamos desenvolver o hábito da conversa diária. Quero lembrar para vocês, gente, o que eu vou falar agora é uma imagem muito clichê, mas é real. Eu estou resumindo a neurociência para você nessa imagem, de tudo que eu tenho estudado. O relacionamento afetivo é uma plantinha frágil, em que os dois, cada um tem que adubar e regar todos os dias. Quando um deixa de fazer isso, a planta morre. Quando um das partes começa a se ausentar, se omitir, o relacionamento termina. Vou repetir. Quando um começa a ausentar e omitir nessa construção dos hábitos, o casamento vai embora. Ou a relação vai embora. Então, ambos têm que estar diariamente construindo. Não vai dar tempo da gente falar tudo, mas existe um artigo que fala da importância do casal desenvolver interações positivas diariamente, desenvolver elas. Uma delas é essa que o Gamoral falou, que o casal ele tem que compartilhar coisas do dia a dia. Isso estreita a afetividade e a erotização do casal. Por exemplo, o que é compartilhar projetos? Lavar louça juntos. É verdade. Até compartilhar realmente, investir na bolsa, estudar o inglês, fazer atividade física. O casal ele tem que ter a sua vida pessoal individual, sim, mas semanalmente ele tem que ter atividades para que unam eles. Porque, gente, vejam bem, uma coisa é muito importante. Os estudiosos em comportamento falam que existe justamente a amizade entre homem e mulher, existe. Isso chama-se casamento. Então, eu não quero aqui polemizar o assunto, Gamonal, mas os trabalhos de neurociência dizem que a amizade entre homem e mulher não pode existir, pelo menos da parte do homem, pelas pulsões sexuais instintivas dele. Então é muito difícil. Da mulher ser amigo do homem, sim, mas o homem ser amigo da mulher, isso não. Segundo as neurociências, não existe. Pode ser amigo, até o primeiro mole. Se der mole, ele pega. Então, o homem sempre tem uma mentalidade sexual, né? Neurocientificamente. Fantástico, e é verdade. Agora, tem uma coisa que rola muito dentro dessa conversa e desse alinhamento que você falou que é muito importante, esse momento do casal. Ter um momento do casal, tipo sexta-feira do macarrão, por exemplo, que a gente faz aqui, ou a noite de pipoca, que é um momento só do casal, sem filho, sem celular, sem nada, onde você vai sentar para poder conversar, alinhar seus sonhos, falar do que você quer. E uma das coisas que destrói o relacionamento também é o desafeto. Ou seja, a pessoa não tem interesse por nada que o outro fala, que o outro faz. Como que você vai alinhar e ter tesão no outro? Como que você vai ter esse sentimento de amor e ter, principalmente, essa questão para a mulher é diferente para o homem. O homem, se a mulher olhar para ele e quiser sexo, geralmente ele topa na hora. Em alguns minutos, segundos, ele já está pronto. A mulher é todo um processo. Então, se você magoa ela o dia inteiro, você está o dia inteiro sem dar atenção, sem dar afeto, não se importa com o que ela diz, vira as costas, grita, chama de burra, no final da noite quer transar. Ela olha e fala assim, hã? É sério? É sério isso? E geralmente as pessoas fazem isso porque literalmente estão no automático. Não estão prestando atenção no relacionamento. Se você tem um relacionamento e você acha que você já conquistou a sua mulher, você está muito enganado. Se você acha que conquistou seu marido, você está muito enganada. É um processo eterno.
até o último dia da sua vida e que vai fazer com que você tenha um relacionamento espetacular ou um relacionamento acabado, que às vezes só está empurrando com a barriga. Por quê? Porque é como o Pianta falou, é aquela plantinha. Deixa de regar um tempo para você ver. Eu falo que é como se fosse um potinho, Pianta, que a pessoa vai enchendo. Então, ó, imagina isso aqui. Nós tem o potinho do amor. Então, todos os dias, você vai fazendo alguma coisa. É um elogio, é um carinho, é uma massagem, é uma rosa, é um presente, é um ato de serviço, é um tempo de atenção. Simplesmente larga tudo, senta no sofá e fala assim: como é que foi seu dia? E presta atenção no que o outro está falando. O que geralmente as pessoas falam? Como é que foi seu dia? Aí eu pego o celular. E a pessoa está falando, dali a pouco ela parou e o outro está vendo a TV. Não, deixa eu ver a televisão, estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Não tem um momento, não tem como você ter intimidade com quem você não dá intimidade. É uma coisa, vou explicar, não sei se ficou claro. Não tem como ter intimidade com aquela pessoa que você não alimenta a intimidade. Você tem que estar íntimo da outra pessoa. Estar íntimo é estar próximo, é ter carinho, é ter elogio. Geralmente, as pessoas deixam de fazer aquilo que se fazia quando estava conquistando, porque acha que já conquistou. Então, quando você para de elogiar, de seduzir o outro, às vezes uma coisa idiota, como abrir a porta. Quando você quer conquistar, você abre a porta, você dá rosa, você dá presente, você liga de madrugada, só para falar que ama, aquela coisa toda. Transou, casou, aí começa a não se cuidar mais, começa a engordar, geralmente, começa já a não pentear mais o cabelo quando está em casa, e não tem que se arrumar só para o outro, arruma-se para você, amor próprio. Você tem que se cuidar, você tem que estar bem. Aí, dali a pouco, já está com aquele barrigão, aí vai falar o quê? As crenças dos pais, avós, etc. Aí é normal. Casa engorda mesmo. Casa perde certa intimidade, casa e perde o tesão. Para de brincar, para de passar perto do outro, apertar a bunda, igual fazia no início. São coisas pequenininhas, mas que geram uma coisa maravilhosa no relacionamento. São os elogios. Essas coisas, todos os dias, chega no final da noite, a pessoa está com tesão no outro. Agora, chega no final da noite, só teve crítica, desgosto, nada de bom. Trabalhou o dia inteiro, limpou coisa. Aí sabe que a mulher não gosta, o cara joga a toalha molhada em cima da cama. Ou deixa meia suja para tudo quanto é lugar. Ou a mulher faz alguma coisa que o cara não gosta. Então você está cheio de cortisol. Você vai ter testosterona como? Como que você vai querer chegar no final da noite bem? E aí, pô, mas já tem 15 anos de casado, ou 16 como eu, o tempo todo é esse clima gostoso aqui. E não é um relacionamento perfeito, não existe isso. Toda vez que a gente tem um desafeto, o que a gente faz? DRG. A gente senta para conversar. Então a gente tem DRG hoje praticamente todo dia, o tempo todo. Nós estamos cozinhando junto, ela está lavando a louça, eu estou fazendo comida e que eu cozinho aqui em casa. E às vezes ela está lavando a louça, a gente está conversando, aí está falando sobre alguma coisa. Poxa, aquele dia você foi meio grosso, você falou meio assim. Aí, tipo, se fui, peço desculpa. Se não fui, desculpa porque eu não prestei atenção, não foi a minha intenção. E ali já alinha e já resolve ali mesmo. Não tem aquela coisa de ficar remoendo mais. O que você falando tem todo o embasamento científico. Como eu já disse, o casal ele compartilha atividades juntos, aumenta o estreitamento afetivo e erótico. Eles têm mais chance de ter contato erótico somente quando compartilham coisas simples do dia a dia. Isso é comprovado cientificamente. E outra coisa que você falou muito importante, que os trabalhos neurocientíficos falam para gerar esse estreitamento é a gratidão. Um deve agradecer o outro nas coisas simples do dia. Trouxe um copo, muito obrigado, como se às vezes a tratasse até como uma visita. Gente, isso parece uma forçação de barra, mas isso é um treinamento. Nós podemos treinar todos os dias, fazer o que a gente quer, desenvolvendo novos hábitos. Vai chegar um ponto que aquilo vai ser espontâneo. Um hábito pode demorar dias, até meses para ser formado, depende da sua complexidade. Mas ele será feito quando tem consistência, repetição, e a pessoa encontra significado naquilo. Então, a gratidão é uma delas.
E outra coisa muito importante que você disse, Gamonal, que os trabalhos científicos falam, é justamente o tempo de qualidade. Precisamos olhar para a pessoa e com o celular, que é uma compulsão nossa, estar sempre olhando o celular, a pessoa aparecer, você parar com tudo e olhar nos olhos dela. O seu cérebro estará treinando que aquela pessoa é essencial para você. Isso é um treinamento para o cérebro, porque você deixa de fazer tudo para olhar ela. Eu sei, gente, tem muitos casais que trabalham até dentro de casa e na correria do dia a dia. Mas quando a pessoa for falar com você, na maior parte das vezes, procura fazer esse treinamento. Isso faz uma diferença brutal depois de algumas semanas. Você para tudo para escutar aquela pessoa e passa a ser uma situação prazerosa, porque você passa a desenvolver isso. Lembra? Um circuito automatizado no cérebro. Como é o cérebro do seu gatinho, do seu cachorro que aprende uma série de coisas? Nós estamos falando de relacionamento. É assim também que o nosso cérebro funciona. O que o Gamonal está falando tem embasamento em neurociências. Uma coisa legal que você fez um comentário, tipo, parece uma forçação de barra. Imagina, se o marido vem ou sua esposa vem, traz um prato de comida ou fez uma comida para vocês e você não agradece. Por quê? Porque todo dia ela faz, isso é normal, é obrigação dela cozinhar para nós. Começa a achar que é obrigação, sendo que uma pessoa desconhecida, se tivesse feito, você agradeceria. Se ela trouxesse um copo de água para você, você agradeceria. Se ela te trouxesse a toalha que você esqueceu no banho, você agradeceria. Mas o amor da sua vida você não agradece. Não faz nem sentido. É incrível, né? Como são coisas pequenas que destroem o relacionamento. E não algo geralmente muito importante, alguma coisa que aconteceu. Não são essas coisas, mas são as pequenas coisinhas que fazem a diferença. Penda, vamos abrir aqui para o pessoal fazer algumas perguntas? Tudo Ver bem? se eles têm alguma pergunta aqui. Exponha. Comenta aí o que vocês estão achando. Estão gostando do nosso papo aqui hoje? Está caindo algumas fichas? Está fazendo sentido para vocês? Se você ainda não segue o Pianta, clica aqui em cima, começa a seguir ele. Ele tem muito conteúdo maravilhoso lá. E se você ainda não me segue, só clicar no meu nomezinho aqui, que você já vai ter conteúdos todos os dias também que vão te ajudar em todas as áreas da sua vida. Alguma pergunta? A Mar comentou, adorando. Bom, um dos pontos que eu tenho percebido nos meus atendimentos, e é muito, eu diria que 99% dos relacionamentos que estão acabando ou que acabaram, tem esse ponto, que é a despolarização de energia masculina e feminina. A energia masculina e feminina, todos nós temos as duas, mas o homem geralmente tem uma energia masculina mais forte e a mulher tem uma energia masculina feminina mais forte. E quando há essa falta de conversa, essa falta de alinhamento, talvez o maior problema dentro de tudo que eu tenho visto hoje é quando o feminino ele tem necessidade de segurança. E quando isso não é suprido por algum motivo, por alguma questão, a mulher tende a elevar a sua energia masculina para que ela mesma possa se proteger, proteger a família. E isso gera uma despolarização, onde ela eleva essa energia masculina e o homem tem duas opções. Se ele tiver energia masculina muito forte também, eles vão bater de frente, vão brigar. Lei Maria da Penha aí, ou alguma discussão muito séria. Ou o que acontece geralmente. Essa mulher, por algum motivo, talvez o cara ficou sem dinheiro, ou ele ficou doente, achou que ia morrer, qualquer coisa nesse sentido, ela tomou as dores, ela tomou energia masculina e começou a prover a casa, começou a tomar conta de tudo. Ele faz isso. Ele desce a energia masculina dele e eleva a energia feminina dele. Automaticamente começa a discussão, começa a falta de libido, começa a falta de atenção, começa a falta de tudo, porque ele, não, você que sabe, vai do seu jeito, porque ele não quer discutir, ele não quer brigar. E ela está numa energia masculina muito forte, então ela está mandando. Quem aí se identifica com isso, tá? Quem que é o homem da casa? Muita gente deve falar, o homem da casa lá é você, né? E tá falando da mulher. Tipo, ela é que acaba virando. O cara só quer saber de videogame, o cara quer
não cuida da casa, não provê, não protege, e isso tem gerado uma despolarização muito grande, o que afeta e gera todos esses 7 gatilhos que a gente falou aqui hoje, né? Que de todas as questões que as pessoas estão vivendo, de não valorização, falta de atenção, falta de conexão sexual e tudo mais. O que você pensa sobre isso? Já viu algum artigo falando sobre isso, alguma coisa dentro desse aspecto? O Cabonal, dessa polarização especificamente não, mas eu posso dizer uma coisa muito interessante que vai realmente a favor do que você está falando. Os neurocientistas relatam que o nosso cérebro tem várias possibilidades masculinas e várias possibilidades femininas. Então, essa inversão de papéis é muito fácil se a gente perceber, então, o cuidado que tem que ter. Uhum. E realmente o cérebro feminino pode se tornar masculino no sentido de comportamento ou de assumir ações, e o cérebro feminino também. Tem aspectos positivos nisso, como também tem aspectos negativos. As possibilidades são muitas nos nossos cérebros. A Ana Riele Silva comentou aqui, ó, eu vivi muito machona em todas as relações. Acabou meu casamento assim. Ó, a Eleusa, a Andréia aqui, o Andrés, falou verdade. Super importante isso. A Miriam antiga era assim. É isso aí, Miriam, parabéns. Eu sou o homem da casa. Parece que vocês estão falando da minha vida pessoal, tá vendo? Eu tenho percebido isso, mas é muito, muito. E isso geralmente acontece quando a mulher se sente desprotegida por algum motivo. Então há essa despolarização. Pode ter sido, por exemplo, pode acontecer quando rola um abuso na infância, ela elevou a energia masculina com o intuito de proteger. Um pai que não deu a proteção suficiente, ela foi treinando isso a vida inteira. Ou até no próprio relacionamento, onde o homem não provê e não protege, então ela se sente desprovida e desprotegida. E automaticamente, o natural, instintivo dela eleva aquela lioa de proteger a prole, proteger a vida, proteger a saúde da família, e não há essa volta depois, quando já acalmou. Ela continua lá na energia masculina. E isso destrói as relações, porque não é à toa que existe masculino e feminino e tudo no seu lugar flui maravilhosamente bem. Perguntas, meninas? Cadê? Eu não vi nenhum homem aí participando. Alguma pergunta sobre relacionamento? Alguma dúvida sobre o seu relacionamento aí? Aproveitem. A Luísa falou, com certeza. Sejam muito bem-vindos, todo mundo chegando. Tem mais alguma coisa aí que você queira compartilhar conosco enquanto o pessoal está se alinhando? Como você falou dessa questão masculino, feminino, né? Mais uma vez eu volto ao assunto que os neurocientistas falam, do neurocientista do comportamento, calibrar as expectativas. Eu estou batendo nesse assunto que é essencial. Se o homem aceitar que a mulher seja assim, e eles estão, a expectativa calibrada, pode ser que dê certo. Mas se não, isso tem que ser falado já no início e ser recalibrado ao longo do tempo. Mais uma vez, voltamos à questão da comunicação, que é uma das principais causas do casamento não dar certo. Porque não se pratica essas interações que eu falei positivas. E a comunicação é uma das piores nesse sentido. É uma das principais causas de afastamento do casal. A Cris está comentando aqui, ó. De fato, eu mudei, me tornei fria e não consigo mudar. Cris, consegue. Só que se você disser que não consegue repetidamente, você vai criar uma crença onde ela tem que se comprovar. Então você sempre vai ter comportamentos congruentes à sua crença. Então a primeira coisa é entender que consegue. Tem um desenho que chama Divertidamente. Quem aí já assistiu? É maravilhoso demais. E ele mostra ilhas. Lá tem ilhas. Então tem a ilha da bobeira, a ilha do relacionamento, a ilha da família, a ilha dos sonhos, e muitos de vocês, depois de todos nós, né, eu já fui assim e já fiquei rabugento, porque eu fiquei decepcionado
com várias coisas. Toda vez que a gente é decepcionado, tem uma frustração, um impacto emocional diante de alguma coisa, por exemplo, sou traída, relacionamento abusivo, ou relacionamento deu errado, gera um impacto emocional, gerando uma crença. E isso faz com que você agora comece a não querer mais. Ah, quero ficar sozinha. Para que ter relacionamento para ter dor de cabeça? Só que você teve relação com todos os homens do mundo? Não teve. Talvez um, talvez dois relacionamentos que você teve geraram o mesmo efeito. Mas entenda, o relacionamento gera o mesmo efeito porque está em você. A crença está em você. E a sua crença vai gerar pensamentos que geram emoções, que geram ações, que geram resultados. Esses resultados comprovam a crença e viram um ciclo vicioso. Se você tiver uma crença de que todos os homens traem, você vai começar a buscar isso. E você começa a vasculhar o celular, começa a cheirar roupa, começa a ficar paranoica. Até o ponto de ter essa desconexão entre você e o companheiro, e automaticamente, quando há uma falta dentro da relação, ocorre uma virada de frequência e este outro busca suprir a relação do lado de fora, gerando a comprovação da sua crença. Então a crença é extremamente poderosa e perigosa. Como diz em Provérbios 23:7, assim como você pensa no fundo do seu coração. Assim é. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Alinha isso e resgata a tua ilha do amor, da delicadeza, do feminino, a sua ilha da bobeira, da brincadeira, da suavidade. Isso tudo faz parte do feminino. Ser leve, ser intuitiva, ser sensual, ser delicada. Você acostumou, como o Pianta comentou, você criou o hábito de ser assim. E gerou uma sinapse neural no seu cérebro. Agora, você faz sem pensar. Você age naturalmente por impulso. De repente, houve um negócio, reagiu. Reagiu. Para de reagir e começa a pensar. Você vai parar de refletir padrões antigos e vai começar a criar novos através de você. Você não é os seus comportamentos. Você é aquele que observa que fez a merda. Você fez o comportamento, você falou que não queria, volta e pede desculpa. Você não é uma árvore. Você não nasceu daquele jeito. E você pode mudar o que você quiser, desde que você acostume. Vou dar um exemplo meu sobre isso. Eu tive uma decepção muito grande no emprego que eu tive quando eu tinha 20 e poucos anos. E aquilo, eu era muito brincalhão, muito sacana, sempre fui muito divertido, falo palavrão, converso e tal. E eu houve uma situação dentro do meu emprego onde eu fiquei decepcionadíssimo. E eu falei, agora eu vou ser sério. E eu fiquei rabugento, eu fiquei chato, e aquilo não fazia parte de mim, era extremamente ruim, mas eu comecei a acostumar com aquilo. Se tem uma coisa que o ser humano tem capacidade, é de se adaptar. Então você pode mudar o que você quiser. Quando eu conheci a minha esposa, eu era extremamente rabugento e seco com ela. Então ela vinha brincar comigo, fazendo algumas brincadeiras, eu já vinha grosso falando, para com isso. Sabe, o moralista, chato, só era chato. E aí eu comecei a perceber, comecei a trabalhar essas coisas em mim, comecei a perceber o que era ruim, o que era chato, o que destruía nosso relacionamento, e comecei a mudar. E comecei a voltar com a ilha da bobeira, a ilha das brincadeiras, a ilha da suavidade da vida. E hoje é natural de novo. Então imagina o seguinte, assim como tem um caminho neural no seu cérebro, e você tem um caminho no meio da mata. Então você tem um caminho, uma trilha na mata, onde, por que tem uma trilha na mata? Porque muitas pessoas passaram pelo mesmo lugar. E aí mata o mato, ficando só o chão chamado trilha. É uma linha ali. No nosso cérebro é a mesma coisa. De tanto você repetir, vai gerar esse caminho neural. Só que aqui do lado tem a suavidade, o feminino, o amor, as brincadeiras, só que ela está no meio do mato. Eu não sei, é perigoso, eu não sei como me comportar. Mas se você passar uma vez, o mato vai abrir. Passou, o que acontece? Logo depois, fechou, porque você não repetiu. Mas se você repetir 50, 60, 70, 100 vezes, vai gerar um novo caminho, uma nova trilha. E a neuroplasticidade faz isso. Você vai agir diferente. E automaticamente, este caminho, que é essa trilha que tinha no meio do mato, por ninguém passar,
vai se encher de mato e vai se fechar. E os seus hábitos, seus costumes funcionam da mesma forma. Você vai gerar novos caminhos e vai fazer com que você haja agora naturalmente, mas do jeito que você escolheu, não do jeito que uma circunstância negativa fez você viver. Entende a diferença? Faz sentido para você aí, Penta? Ah, com certeza, está falando tudo aí, resumidamente, que a gente estuda neurociências. O nosso cérebro, gente, ele é organizado através de circuitos automatizados do animal e todos nós. Tudo que você fala, pensa, sente, faz, repete várias vezes, mesmo em tom de brincadeira, hein? O seu cérebro não entende que é brincadeira e realidade, não. O que você fala repetidamente, ele produz e faz você realizar aquilo. Lembre-se, gente, vocês são programadores do cérebro, eu e você. Tudo que nós fazemos, falamos, tudo que nós consumimos, lemos, nós vamos levar isso para o nosso cérebro e ele vai nos devolver isso na forma de comportamento, de respostas automatizadas, respostas padrões. E é isso que nós estamos falando também na relação afetiva. Nós temos a capacidade de quebrar esses padrões, construindo novos padrões, construindo nova forma de ser e de agir. Lembre-se, gente, grande parte do que somos e sentimos se deve somente ao que nós escutamos e o que nós falamos no dia a dia. Estou falando com vocês com base em um artigo em neurociências. Então, muito cuidado com o que se fala, com o que se escuta, o que você consome no dia a dia, o que você assiste, o seu bate-papo no círculo de amigos. Isso repetidamente constrói você, as suas crenças, e você leva isso para as suas relações afetivas. Então, cada vez mais, gente, nós vamos selecionar as nossas companhias, as nossas referências que nós fazemos no dia a dia, para que a gente possa ter hábitos saudáveis. Não é ser perfeito, mas ter hábitos que levam a gente a maiores objetivos que nós estamos querendo. Nós somos capazes de esculpir o nosso próprio cérebro. E nós estamos falando aqui de relacionamento afetivo. Exatamente. Tem até uma frase no meio do desenvolvimento humano que fala que nós somos a média das pessoas com quem a gente mais convive. Isso mesmo. E realmente, porque você vai pegando comportamentos dos outros. Se você conhece uma nova pessoa, dali a pouco você está falando gírias igual a ela. É um processo natural nosso de espelhamento. Então, você tem que tomar muito cuidado realmente com quem você convive, você escolher melhor as pessoas. A Ana está falando assim, ó, estou solteira. Como reconectar com a minha energia feminina para encontrar uma nova relação com um homem? E olha só que interessante. Quando a gente está numa energia masculina, entende que tudo na vida é energia. Tudo é energia. Tudo é feito de energia. Tudo no mundo é feito de energia. Então, tudo tem uma frequência. Então, quando você está na energia masculina, automaticamente existem dois gêneros no mundo, que são princípios de gênero, que eu explico no meu livro Segredos da Vida, as Regras do Jogo. Eu explico todos os princípios do universo aqui. São 7 princípios. E o último é princípio de gênero. E existe o gênero masculino e feminino. Não estou falando de homem e de mulher. Energia. Gênero, no sentido de energia, tudo tem isso. E quando você, por exemplo, você nunca vai ver um homem masculino se atrair por um homem masculino. Ou uma mulher feminina se atrair por uma mulher feminina. Ou um homem se atrair por uma mulher masculina. Entende? Não vai. Seja um relacionamento hétero, seja um relacionamento homoafetivo, não importa. Sempre vai ser o oposto, que é complementar. Entende? Eles se complementam, eles se encontram. Então, se você está na energia masculina, você vai atrair homens femininos ou homens meninos que querem uma mãe para cuidar, protetora. Entende? E não um homem masculino, porque ele vai te ver, ele vai sentir a sua energia como homem. E isso é inconsciente, tá? Isso não é algo que o cara fala, não, essa aqui é muito machona. Por mais que você esteja bonitona, bem vestida, ele não vai ser atraído. A lei da atração atrai pessoas, circunstâncias e ocasiões através da mesma frequência. Então, tudo é energia. Isso quer dizer que tudo vibra. Se tudo vibra, tudo tem uma frequência. E essa frequência é que determina quem você atrai para a sua vida. Seja em dinheiro, seja em relacionamento, seja em sonhos, seja o que for. Mas você vai atrair. Então, respondendo a sua pergunta, Ana, você precisa elevar a sua energia feminina através, por exemplo, uma dica. Eu tenho um treinamento só disso, tá? Eu vou falar muito disso no dia 9 de dezembro aqui em Campos do Jordão.
no nosso evento ao vivo. Eu vou falar sobre todas as áreas da vida e principalmente sobre relacionamento. Então, se vocês ainda não se inscreveram, ainda dá tempo de você, aqui tá na minha bio, tem um link para você se inscrever nesse treinamento que vai ser em Campos do Jordão, aqui no interior de São Paulo. Mas uma dica para você é modelagem. Nós trabalhamos muito bem através desse espelhamento. Então, quando você, por exemplo, pega alguém que tenha características parecidas com você, mas que é muito feminina, perceba como ela se veste, como ela anda, quais são os comportamentos dessa pessoa. Seja uma atriz, seja uma amiga, seja uma conhecida, se qualquer pessoa, como que ela faz, como que ela senta, como que ela age. Uma mulher feminina, ela tem características específicas do feminino. E uma mulher masculina tem características específicas. E é tão sensacional que, dependendo do tempo que você fica nessa energia, você começa a ter características físicas masculinas. Este músculo, este osso aqui, o maxilar, por exemplo, do homem é diferente da mulher. Então, a mulher, ela começa a ficar com o rosto mais largo, ombros, tudo isso vai modificando. É uma coisa incrível. Quando eu vou atender os meus alunos nas mentorias, elas entram na hora. Eu olho para ela assim, falo, você está um bom tempo na energia masculina, né? Ai, como é que você sabe? Tipo, como é que você sabe da minha vida? Ela vai querendo características físicas, ou seja, assim como é dentro, é fora. Princípio de correspondência. Então, você tem que alinhar e modelar para que gere esse hábito novo através de repetição e você se acostume a ser mais feminina, a usar roupas mais femininas, a falar de forma mais feminina, para que assim você entre nessa frequência e atrai este homem que você deseja masculino, que provê, que protege, que cuida de você no sentido de ser masculino e não um menino ou um cara feminino, entende? Que não é o que você quer. Você não quer cuidar da casa, cuidar de tudo. Você quer cuidar da sua parte. Os dois têm partes extremamente importantes e iguais. Como ela... É isso mesmo. Eu engaixo aqui. O cérebro trabalha com referência. Então, para ela, realmente, ela busca uma referência feminina, ou até dentro da família, que ela admira, uma amiga, e procurar ter essa referência e se espelhar nela. É o espelhamento mesmo. O nosso cérebro faz um trabalho de espelhamento. Fazer isso várias vezes, até certo ponto imitar em alguns pontos, e depois se tornar cada vez mais automático. Olha só, o Borges falou aqui, ó, quando ela vira o chefão da relação, como mudar isso? E aí a gente tem outro ponto maravilhoso aqui. A primeira coisa é o que eu disse, você precisa ter características femininas e o homem precisa ter as características masculinas. Eu tenho um treinamento que chama As Chaves para um Relacionamento Espetacular e lá dentro tem alinhado todas as características femininas, como se comportar, e todos os masculinos, tá? Tem link aí na bio para quem desejar. Mas, Borges, quando ela, como você diz, quando ela vira o chefão, é porque não tem um chefão em casa. Por isso, não tem como ter dois chefes. Então, quando ela vira o chefão, quando vira a masculina, porque ela não está sentindo que você está protegendo ela. Então, ela tem que elevar a energia masculina para que ela mesma se proteja. Então, como que faz para mudar isso? Eleve a sua energia masculina e supra as necessidades dela, alinhe através de DRG, conversando carinhosamente, você vai ver que ela vai tirar um peso das costas, porque isso não é natural e isso não é saudável para a mulher ter que ter essa responsabilidade de prover e de proteger a família, a casa. Tô vendo que tem uma menininha aí, né, parece com uma banana na mão, ou seja, um neném, ela teve que suprir as necessidades dela e suas por algum motivo. Comenta aí se eu estou errado. Então, como que você faz para reverter isso? Você ir para o masculino e com muita DRG, porque vocês vão bater de frente pra caramba quando você for para o masculino, porque ela está lá. Então, para que ela possa relaxar nos seus braços. Literalmente, ela possa relaxar na sua proteção, ela vai se sentir protegida, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja fisicamente, tanto faz como. Então, financeiramente, emocionalmente e fisicamente, ela tem que se sentir protegida. Quando isso ocorre e você consegue prover e proteger,
ela pode sair do masculino e voltar para o feminino. E ela vai se sentir super bem e você super bem, cada um no seu lugar. Como manter a calma e conseguir ter DRG se você já falou que te dói 1000 vezes e não adianta? Sempre brigo pelo mesmo motivo e ele fica quieto. Fala que não vai falar quando estou nervosa. Então a resposta já está aí, Luísa. Para que você está dizendo para ele o que te incomoda quando você está nervosa? DRG é discutir relação gostosa. Por isso é o G. E não discutir relação jogando na cara. Quando você está nervosa, você tende a agredir o outro. E o outro vai se proteger. Não tem como. E ele pode se proteger jogando na tua cara tudo que você já fez também, ou para não brigar. E o homem, ele tem essa masculinidade que é de uma forma mais agressiva. O masculino é mais agressivo. Não quer dizer que ele possa agredir alguém, mas ele tem uma agressividade. Então, seja verbal ou fisicamente, para não te agredir, seja verbal ou fisicamente, eu vou ficar quieto. Porque não adianta ficar discutindo com você gritando comigo. Porque se você gritar, a vontade é sentar a mão na tua cara. Então, eu fico quieto para que não tenha briga. Agora, se você pega o teu feminino e carinhosamente diz para ele, meu amor, e não com tom de deboche, tipo, meu amor, eu já disse 1000 vezes. Isso só vai irritar ele mais ainda. Mas você pode falar, meu amor, vamos alinhar, vamos entender isso aqui, vamos pegar as chaves do relacionamento espetacular. Eu te amo muito e quero melhorar nosso relacionamento. O que eu preciso fazer para que a gente melhore? Ao invés de você apontar o dedo para ele e dizer que ele está errado. Olha como começa o processo. Só que quando ele disser, você tem que estar pronta para ouvir. E o teu ego vai doer, porque você não admite que está errado. Até porque as suas características aqui físicas demandam muito o perfeccionismo. E por isso você cobra e julga tanto. Porque você se cobra também. Então você não vai aceitar esse tipo de coisa quando ele falar. Então você tem que trabalhar muito você mesmo, ao invés de julgar e jogar a culpa toda nele, porque é uma relação. Então a responsabilidade, não a culpa, é dos dois, porque os dois estão juntos. Tem como reverter isso? Comenta aí se eu estou errado. Agir com É isso mesmo, amor amor. Mais uma vez, a comunicação, as pessoas querem resolver as coisas com o próprio instinto da raiva, do inconformismo, da revolta. Isso do ponto de vista neurocientífico não resolve, porque você está estimulando as áreas mais baixas do seu cérebro e fica muito mais difícil. E há momentos que é necessário afastar, sim, física e psiquicamente para se acalmar, para depois ter uma conversa. E se a pessoa não quer ter a conversa, esse relacionamento vai ter que ser repensado. E tem jeito de ter conversa. O mais difícil... A minha esposa, por exemplo, ela nunca queria conversar, porque a referência de DR dela era negativo. Então ela não queria discutir, porque discutir sempre dá briga. E ela não queria. Então o que eu fiz? Eu aprendi qual era a linguagem de amor dela, eu entendi como que eu falava que era agressivo, e ela se contraía, ela retraía. Então eu aprendi a ser mais carinhoso, mais delicado. Quando ela dissesse, eu não me revoltava, porque vem aquele troço dentro do ego, não aceitando que a gente está errado, e aceitava e falar, é verdade, eu fiz mesmo, eu falei assim, e me desculpa. E ali, cara, você começa a quebrar essas barreiras. Porque o que mata de tudo na vida é o ego. É essa ideia perfeita que nós temos de nós mesmos, que tem que ser perfeito, só que não tem. Nós não somos perfeitos. E quando você entende isso, aceita isso e acolhe esta sombra, assim como você acolhe a sombra do outro, um do outro, nossa, fica delicioso. Hoje, ela adora, hoje ela fala pra caramba, porque ela sabe que ela pode falar qualquer coisa, ela pode contar comigo até para dizer algo que foi negativo que eu fiz. Porque a questão aqui não é tênis, é frescobol. Lembra como eu falei no início? É a gente alinhar para o bem do casal, não para o meu bem, porque o meu é que é importante, é o que eu quero que tem que acontecer. Não, nem tudo que você quer é bom para o casal. Algumas coisas podem deturpar. A Cris
está comentando aqui, ó, essas dicas servem só para casal hétero? Não, não tem diferença nenhuma, acabei de falar. Seja homoafetivo, se você, por exemplo, Cris, se você tem uma relação, você é mais feminina ou mais masculina? Qual que é a sua energia? Você sempre vai, vamos supor que você seja mais feminina, você vai escolher uma menina masculina, entende? Isso serve, não importa qual que é o sexo, a questão é que essas são energias. E todas essas coisas que a gente disse servem para qualquer relação. Seja homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, tanto faz. Desde que você entenda a linguagem de amor do outro, suprir a linguagem de amor do outro, o outro vai se sentir amado e vai encher o potinho, por exemplo. Fala, Léo, seja bem-vindo, querido. Os neurocientistas relatam que o cérebro humano, quando ele quer aproximação afetiva e sexual, ele usa os mesmos mecanismos em qualquer tipo de relação, seja relação do mesmo sexo, do sexo diferente. Não interessa. O cérebro está disposto daquela pessoa, ele usa todos os recursos para isso. Viu? Não interessa o tipo de relação. Então, aqui vale para todas as ações que nós estamos falando, tudo que nós estamos comentando. A Cacá está comentando aqui, ó. Meu namorado, ele gosta de brincar comigo, mas quando eu brinco com ele, ele se zanga. Porque por algum motivo, Cacá, você está tocando na sombra dele, no ego dele, em algo que incomoda. Tenha uma DRG com ele falando, amor, toda vez você brinca comigo, mas não cobrando, lembra? Delicadamente, amorosamente, de uma forma gostosa. Mas quando eu brinco com você, você fica zangado. Por quê? Por que te incomoda quando falo sobre isso? Ele talvez vai falar assim, não, porque eu não gosto. E talvez não vai querer tocar. Ou seja, talvez seja algo que aconteceu na infância, algo que gerou esse impacto emocional e toda vez que você toca, machuca. Então essa brincadeira tem que ver por que brincar disso se ele não gosta. Entende? Ah, mas ele brinca comigo. Tá bom, vocês não são a mesma pessoa, gente. Ele brinca com você e você não se importa? Ótimo. Agora, quando você brinca, ele se importa, então ele se importa, então não faça. Brinca de outra forma, de uma outra maneira. É entender a dor do outro para que você não fique cutucando. Imagina eu tô aqui com esse alicatezinho de unha aqui e eu fico na minha esposa o dia inteiro. Ela vai sentir dor e vai se incomodar. Quando você entende que isso dói, você não faz. Gamonal, uma coisa muito importante que as neurociências do comportamento falam, que o pessoal acha muito um detalhe, mas não. Existem bullying entre os casais, isso é muito mais frequente do que a gente imagina. Vou repetir. Existem bullying entre os casais, é uma das causas de racha na relação. Cuidado. Quando a gente começa a fortalecer os defeitos do outro ou enfraquecer as qualidades do outro, isso é bullying. Isso afasta erótica efetivamente o casal, viu, gente? Muitos podem falar assim, mas o casal não pode brincar. Cuidado. Mesmo o tom de brincadeira é uma forma de tirar, desculpa a expressão, o tesão emocional erótico do casal. E o casal passa a fazer aquilo como hábito. Olha o que eu falei. O casal que está sempre brincando. Parem com isso, porque, vou repetir, o bullying do casal é muito mais comum que a gente imagina, isso acontece frequentemente. Muitos podem falar assim, mas eu conheço um casal que se dá muito bem. Carlos, eles estão muito bem vivendo. Cuidado que essa linha é muito tênue, segundo os trabalhos de neurociências. A brincadeira está sempre, repito, fortalecendo o defeito do outro ou diminuindo a qualidade do outro. Respeito, vamos enfatizar justamente a admiração para que não haja crítica, porque a brincadeira, a crítica muitas vezes vem no tom de brincadeira. Cuidado com isso. Quando machuca o outro, não é brincadeira, né? A Luísa fez mais uma pergunta aqui, mais umas duas para a gente fechar, ok? 2 horas, 1h e 25 aqui. No meu caso, estou me relacionando sozinha. Você acha que essa situação tem salvação? Luísa, você não está se relacionando sozinha. Você só não está sabendo se comunicar com seu marido. Está faltando comunicação. Você acha que está se comunicando, mas não está. Você está agredindo, você está julgando, você está culpando ele. E ele, para não discutir com você, não se manifesta. Por isso você acha que ele não está se relacionando, mas ele está. Só que qualquer coisa que disser para você, você vai ficar nervosa. Então, não adianta ele dizer nada, então ele prefere ficar quieto. E essa é a relação da maioria dos homens. E muito vem dessa energia masculina que você
elevou aí querendo resolver tudo do seu jeito. Você tem que aprender a ter DRG e aprender a ouvi-lo. Ele está dizendo, mesmo que ele não abra a boca. Linguagem não verbal, ele está dizendo, ele está se manifestando, ele está fazendo comportamentos que estão dizendo, e você sabe o que é. Só que o seu ego não quer aceitar, e por isso você diz que está se relacionando sozinho. E você diz, não quero separar. Já está começando a pensar na possibilidade. Olha que merda. Não tinha nem que pensar nessa possibilidade. E eu te falo o seguinte, 90% dos términos não precisavam ser terminados. Terminar não é a solução. A solução está em vocês se alinharem. Alinhar a si mesmo, consigo mesmo, e se alinhar com o outro. E aí aquilo vai fluir. Porque tem como resgatar o amor, tem como resgatar o tesão, o erotismo, tem como resgatar isso de uma forma magnífica. E eu fiz isso, porque o meu relacionamento estava acabando. Não tinha... só o meu caso, Luísa, eu estava no seu lugar. Eu queria conversar com a minha esposa e ela não conversava. Então, o que eu fiz? Eu mudei a mim mesmo, porque eu não posso mudar ninguém. Então, eu mudei a mim mesmo, mudei a minha forma de se comunicar com ela e tudo fluiu. E hoje a gente tem um relacionamento delicioso. Então, o problema estava em mim, entende? E você, a questão está em você. Se ele nem está se manifestando, então a questão aí que você tem, o único poder que você tem é sobre si mesmo. Então, toma esse poder, tá? Clica aqui no link, aqui na minha bio, e entra no curso de relacionamento. Aproveita Black November aí, que tá cheio de desconto lá, cheio de promoção para vocês poderem entender esses princípios, aplicar, e você vai perceber a transformação no seu casamento absurdamente, assim como foi no meu. Gostaria que meu marido tivesse iniciativa para fazer as coisas. Isso me sobrecarrega muito. Exatamente. Mas geralmente ele não tem porque você não deixa, Liz. Você fala, não, mas se eu não fizer, ninguém faz. E aí sai pegando para fazer. E não deixa o cara fazer o negócio, e não deixa ele se manifestar. Não tem DRG, não tem comunicação. Então acaba gerando esse tipo de coisa. Vamos lá, última pergunta para a gente fechar aqui, para não ocupar muito o nosso querido amigo doutor. Eu só Boa noite a todos. fazer um comentário, Gamonal, que os neurocientistas falam, muito cuidado, viu, gente? Principalmente as mulheres, isso acontece com os homens também. Mas muito cuidado com as mulheres não passar a tratar os homens como seus filhos, tá? Os homens não são seus filhos, são companheiros e você deve tratá-los como tal. Nada de super protegê-los, nada de querer assumir a função dele e vice-versa o homem. A esposa não é a princesinha filhinha. Ninguém está numa relação para servir ao outro, tá, gente? Para ser o servo. É justamente para ter essas interações e crescimento junto. Ninguém está preparado, de fato, numa relação. A gente se capacita ao longo dela. A Luísa comentou isso. É exatamente isso, Gamonal. É tão difícil o casamento, principalmente com a família, marido sempre intrometer na vida da gente, criação dos filhos. Tão difícil o casamento, principalmente com família, família do marido sempre intrometer na vida da gente. Primeira coisa, sai de perto da família. Sua família é com seu marido. Essa é a principal família agora. É a família base, tá? Você teve a sua família, da onde você veio, e agora você vai criar a sua família. Você tem que ir para a vida. Não tem que intrometer na sua família nova. Guardem isso, gente. Para formar um casal, você tem que deixar de ser filho. Guardem isso. Isso parece duro, tá? Senão, para formar um casal, tem que deixar de ser filho. Não é que você vai deixar de amar o seu pai e sua mãe. Mas não pode misturar as coisas, tá? Pode deixar livre. Vou deixar a live salva. Vou colocar aqui como o Pianta como colaborador para ficar aí para quem está seguindo ele. Quem ainda não segue o Pianta, clica aqui e segue. É um cara sensacional, tem muito conhecimento que vai te ajudar aí. E quem ainda não me segue, só clicar e vir para cá fazer parte da nossa família de indomáveis, para que a gente tenha uma vida e vida em abundância em todas as áreas. Pianta, gratidão. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. Fica à vontade aí para deixar as suas considerações finais. Gamonal, eu que agradeço. Você é meu mestre, sabe disso. Agradeço profundamente essa oportunidade. E se me permite, faço aqui um convite
para quem quer conhecer um pouco sobre neurociência do comportamento, como o cérebro funciona e o que você pode tirar proveito disso. Estou lançando um curso sobre neurociências com base neurociência aplicada à inteligência emocional até o início do ano. Todos vocês estão convidados também a conhecer justamente a minha conta no Instagram. Tem várias coisas com neurociências aplicadas ao dia a dia de vocês, reforçando tudo que o Gamoral está falando e trazendo sempre algo com muita solidez científica. Um grande abraço a todos. Obrigado, Gamoral. Maravilha. Cliquem lá no Instagram dele, com certeza vai colocar um link lá na bio para que você possa aprender sobre inteligência emocional, sobre como funciona as neurociências aí, que é sensacional, mudou a minha vida, mudou a forma com que eu vivo hoje. Então, gratidão, muito obrigado, um beijão no coração de todos vocês e até a nossa próxima live, tá? Indomar.